Aleluia, glória a Deus. Amém. A gente vai começar outro assunto aqui, né, que é sobre o relacionamento entre os irmãos. Meu Deus. Meu Senhor. Esse 8º módulo aqui fala sobre o relacionamento entre os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quais as áreas que devo observar para ter uma comunhão satisfatória com os irmãos? A gente vai ler algumas coisas aqui. Eu sei que o Senhor vai ministrar também ao seu coração muitas coisas, né? E é sempre bom a gente dar uma checada. Sei que tem hora que dá vontade de sair correndo, de sumir, mas não é isso que Deus tem para nós, né? Eu sei que tem muitas situações que surgem, muitas, estou falando de convívio de igreja, né, de dia a dia, em situações que nós realmente somos surpreendidos, que a gente vê e não acredita, que acontecem com você, com todos nós, mas enquanto isso é uma verdade da palavra, enquanto houver o Espírito Santo na igreja, enquanto a igreja estiver aqui, não for arrebatada, então enquanto a igreja estiver aqui na terra, dentro dela vai habitar o Espírito Santo, e enquanto isso estiver acontecendo, é possível dar certo, amém? Mesmo com os sustos, às vezes você vai dormir de um jeito, com tudo em paz, tudo resolvido, tudo certo. Tudo que eu estou falando em relação à comunhão dos irmãos, tá? Então aí você acorda e é surpreendido com muitas coisas, mas a gente crê no Espírito Santo, a gente crê em Jesus, crê na palavra, crê no nosso Pai, que é possível ainda arrumar, que ainda há possibilidade de cura, né, de sermos sarados, de andarmos como irmãos. O que a gente não pode é perder essa esperança. Não pode perder essa fé, a fé nisso e a esperança nisso. Porque fé é agora, é hoje, é imediato. Quando a gente fala de esperança, esperança é algo que a gente espera realmente acontecer. Então, são duas coisas bem diferentes, fé e esperança. Mas as duas têm que estar. Tem que ter amor, tem que ter fé e tem que ter esperança. E são as únicas 3 coisas que Paulo diz que vamos viver aqui na terra e vamos ver no céu também. Fé, esperança e amor, que são eternos, que são para sempre, nunca vai deixar de existir dentro de nós. Então, não pode perder a fé, não pode perder a esperança de que vai dar certo, que você vai conseguir arrumar a tua situação com o teu irmão, de que você vai conseguir andar em paz, de que o Senhor vai tratar muito com você, comigo, no nosso dia a dia, que a gente vai errar, não deveria, mas provavelmente a gente vai errar em algumas situações. Hoje a gente para pensar, eu mesmo paro para pensar e vejo quantas situações eu deveria ter agido diferente, respondido diferente. Então, provavelmente vai ter uma outra situação na minha vida, ou outras em que eu vou ter que dar uma resposta diferente, agir diferente. Claro que eu falo só de mim, você já chegou num nível muito alto e estou bem longe de você, mas pode acontecer algumas coisas. Então, você vai ver que aqui eu vou falar algumas coisas aqui, alguns textos que é meio diferente, talvez, do que você está pensando aí. Mas, então, sobre o relacionamento entre os irmãos,
sobre a igreja, sobre o dia a dia, sobre a comunidade que nós vivemos aqui, né? No nosso dia a dia. Então, quais as áreas que devo observar para ter uma comunhão satisfatória com os irmãos? 2 Coríntios capítulo 1, verso 11. Então, você vai ver que tem alguns textos diferentes. Se Deus falar outros com você, anota aí, não esquece. Eu tenho tido um propósito com o Senhor aí de acordar, tomar um café, fazer uma garrafa de café, pegar uma xícara de café e abrir minha Bíblia e abrir alguns textos da Bíblia e ler, começar meu dia assim. Deus tem falado muito comigo, e tem falado muito comigo, e eu continuo caindo na bobeira de não escrever. E aí Deus me dá uma revelação de algum texto ali que eu abri, que eu li na manhã, e eu não escrevo, e aquilo foi profundo para a minha vida, e eu esqueci. Passou o dia e eu esqueci o que ele falou de manhã. Então escreve, anota, quando Deus falar com você, anota em algum lugar, anota num caderno, no rodapé da Bíblia, anota, senão esquece, irmão. Porque aí o Satanás vai jogar um monte de coisa no seu dia a dia para você esquecer aquilo que Deus falou com você. Então anota, escreve. Aí depois tem que ficar orando, pedindo para o Espírito Santo te lembrar, e aí é uma luta. Ele até pode te lembrar, mas ele vai te falar antes, por que você não escreveu, você não anotou. Então, anota. Quais as áreas que devo observar para ter uma comunhão satisfatória com os irmãos? 2 Coríntios capítulo 1, verso 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós. Então, deixa aí, vamos começar por parte do texto ali. Está dizendo, aí é Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, a segunda carta. E ele é ministro, tá? Ele é um apóstolo, ele é um ministro, um cara que colocou fundamento, que fundou as igrejas. Mas ele é uma pessoa que ele, como ministro, esse tipo de texto de Paulo, nas cartas dele aparece algumas vezes, de maneiras diferentes. É um ministro que às vezes pede, olha, ora por nós. Assim como ele orava pelas igrejas que ele fundava, ele intercedia, ele orava pelo amor, pelo crescimento da igreja, para que a igreja, as igrejas que ele fundou, muitas pessoas que ele ganhou para Cristo. Então, ele, como ministro, ele orava para essas pessoas das igrejas crescerem em Jesus, aprenderem mais de Deus, conhecerem mais ao Senhor Jesus, terem dons, serem fortalecidos pelo Senhor nas suas batalhas, tribulações. Então, você encontra tudo isso nas cartas que Paulo escreve às suas igrejas, as igrejas que ele fundou. Então, era um homem, um ministro que intercedia pela igreja, pela igreja de Cristo. Seja qual for a cidade que estivesse a igreja, é um cara que intercedia pelos líderes, pela comunidade, pelo corpo de Cristo, para que tivessem dons, para que outros ministros fossem levantados, outros líderes. Então era um homem que gastava muito tempo da sua vida em oração, em intercessão, e isso é um papel nosso, e a gente precisa fazer isso como ministro. Mas aí também está um ministro do Senhor, que orava pela igreja, agora pedindo oração, e ele faz isso algumas vezes nas suas cartas também. Olha, ora por mim para que a porta do evangelho se abra, a pregação do evangelho se abra, para que Deus me use. Então você sabe que ele era um cara que também, um homem que cria muito nisso aí, na oração da igreja. Então, de um líder para a igreja, da igreja para o líder, ajudando-nos também vós com orações por nós. Então, esse é um papel da igreja, falando aqui de irmãos, os líderes da igreja, os pastores, líderes de ministério, não estão fora do corpo de Cristo, amém? Não são super-homens e super-mulheres. Pelo contrário, eles necessitam muito das orações da igreja. Porque a tendência é a gente olhar e falar, não, mas é pastor, não precisa de oração. Bom, pelo amor, é o que mais precisa de oração. E por favor, irmão, de coração, vai começar, né? Não fica orando assim, Senhor, trata com o líder, Senhor, muda a cabeça desse homem, dessa mulher, desse líder. Irmão, tem gente que, eu acho que Deus olha e fala, mas isso é chato, hein, crente?
Porque assim, tem gente que está debaixo de uma liderança, de um ministério, tem um líder. O irmão já viu que não é possível que aquele líder está tão errado assim, que tudo que o líder faz está errado. Para algumas pessoas na igreja, tudo que o líder faz está errado. Já percebeu ou não? Já conheceu alguém assim ou não? Não, levanta a mão, quero que você levanta a mão. Não é só fazer com a cabecinha assim, bem... Não, de verdade, conhecer alguém assim que você vai conversar. Ah, o meu líder fez isso errado. Ah, aquele lá fez errado. Não, já viu assim ou não? De verdade? Nunca viu, Juninho? Rapaz, Deus te guardou então, se você nunca viu. Hein? Tem, já viu. Uf. Ah, não tem. Eu sempre falo, tem uma irmãzinha que às vezes ela, até ia lá em casa. Graças a Deus. Não, ela seguiu um caminho dela, tal, eu já oro muito por ela. Mas ela não, pelo menos não vai mais lá em casa para falar. Ah, toda vez era aquela reclamação de uma líder, não sei o quê. Tudo que a líder fazia estava errado. Meu Deus do céu. Se submete. Então, não é essa tipo de oração. Senhor, leva para longe, leva para outro... Aí a pessoa, leva para outro ministério, Senhor. Usa ela lá, leva ela para a África, leva ele para, não sei, para os Estados Unidos. Isso não é a oração que Paulo está falando aí, tá? Oração para que Deus abençoe mesmo o seu líder, guarde a família dele, guarde os filhos, os negócios dele, dela. Essa é a oração que Paulo está pedindo ali. Gente, ó, me ajuda em oração aí. É Paulo pedindo para que a igreja ajude ele em oração, interceda por ele no seu ministério, na sua chamada ministerial, na sua vida com Deus, na sua caminhada. As viagens eram difíceis, não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada, era cavalo, camelo, jumento, era muita viagem, era feita a pé, navio. Você vê que Paulo vai escrever a lista, ele fala, olha, salteadores, ladrões, perigos de morte na estrada, nas viagens, ele vai falar. Ele fala de naufrágios, ele sofreu naufrágios, e ele usa a palavra no plural, naufrágio. Imagina, a Bíblia fala de um, pelo menos, que ele sofreu, mas ele fala de naufrágios, de perigos, de salteadores, dos falsos irmãos, dos fariseus que queriam implantar o judaísmo no cristianismo, queria fazer uma mescla, queria mandar o povo circuncidar. O cara era judeu, aí ele se convertia a Cristo, mas ele queria que dentro da igreja as pessoas vivessem o judaísmo, do qual ele foi liberto, mas agora ele queria implantar, e aí Paulo tinha que lutar com isso. Então, Paulo dá uma lista lá de sofrimentos que um líder pode sofrer. Então, irmão, a caminhada é difícil, tem muita luta, tem muita... Então, que a gente possa entender isso. Os pastores, as suas famílias, cada líder de ministério, a gente precisa parar um tempo para interceder por eles, para orar, para apresentar a Deus. Senhor, guarda, livra, abençoa a saúde, toca lá nas finanças, abençoando. Amém? Isso é igreja. É o que a gente entende como alguns conceitos de igreja. Porque eu repito, a ideia é que um líder o líder não precisa, talvez, de um presente, né? Às vezes a gente olha e fala assim, a pessoa é rica, o que eu vou dar para uma pessoa rica? A Bíblia fala de Salomão. Salomão era um cara mais rico da terra. A Bíblia fala lá não lembro se é 1 Reis, 2 Reis, capítulo 9, fala que no tempo de Salomão, a prata era colocada como asfalto na rua. Salomão tinha dinheiro, irmão. Salomão era rico, era abençoado. É só você ler no capítulo 9, você vai ver a descrição. Aí vem a rainha de Sabá. E foi a única vez na história, da humanidade, se referindo a Israel, que todas as nações do mundo vinham para ouvir um homem em Israel. Não há outro momento na história da humanidade, desde que Israel existe, que todos os líderes, os governos, vinham em Israel para ouvir um homem de Deus. Os seus conselhos, sua sabedoria. Os empregados de Salomão se vestiam de maneira esplendorosa, a mesa dele, o que ele comia. E ela trouxe presentes para ele, trouxe ofertas para ele, abençoou a vida dele. Então, assim, eu não posso perder essas oportunidades. Então, isso essa questão assim de
ajudando-nos também vós com orações por nós. Então esse é um papel da igreja, de olhar e antes de ver um líder, ver um irmão em Cristo que está precisando. Antes de ver uma líder, é uma pessoa que precisa da minha intercessão e da minha oração e do meu clamor. Não é só para o grupo de intercessão orar pelos líderes, é para a igreja, para quem é irmão, para quem está junto na caminhada orar por lideranças, por ministros. Né? E aí ele fala, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a Deus. Muitas pessoas vivendo, abençoando, muitas pessoas intercedendo, muitas pessoas dando graças a Deus. Olha que texto maravilhoso. Isso é uma igreja, onde muitas pessoas estão intercedendo, muitas pessoas estão beneficiando outras e sendo beneficiadas pela oração de alguém, e muitas pessoas dando graças a Deus. Aleluia. Porque a igreja está vencendo, tem unidade, tem comunhão, né? Tem ali dia a dia saudável, abençoado. Então a igreja rompe, ela vence, amém? Esse é um texto bem interessante. Romanos capítulo 1, verso 12. Manda. É isso, é assim, sempre vai haver, infelizmente, a crítica, né? Sempre vai ter, e assim, a crítica vem de gente que não tem comunhão com a palavra, não tem comunhão com Jesus. É gente que às vezes está na igreja, mas tem lá a sua vida distante do Senhor, e tem bastante gente assim, infelizmente, a gente sabe, né? Então, vem dessa parte que ainda não se converteu, que está na carne, e está dentro da igreja. Geralmente vem assim, geralmente, irmão, quem está com Jesus, quem está aliançado, quem lê a palavra, quem tem comunhão de oração, não vai ficar criticando, reclamando, dando problema, não vai, você não vê pessoas assim, que tem comunhão com Deus fazendo isso, né? Você vai ver elas orando da maneira correta, orando o que a Bíblia manda orar, né? Então assim, tudo isso é importante. O Juninho falou que sempre acontece, sempre vai ter. Mas assim, quando você está na liderança fazendo alguma coisa, você está ali pagando preço, você sabe que quem está, eu falando agora de contexto de igreja, quem está sabe o preço que está pagando, irmão. Ninguém sabe, mas você sabe o preço que está pagando para estar lá. Quanto dói, o quanto tem luta, o quanto é difícil, o quanto tem batalha, perseguição, eu falo de questões espirituais, de coisas que se levantam. Então, a gente sabe o preço que a gente paga por estar. Você sabe o preço que você paga por estar. E ainda quando vem uma questão de crítica ou de levante de irmão da igreja, ainda que você tenha que lidar com isso mesmo, mas dói. Nada, nenhuma coisa. Talvez você tenha uma opinião diferente, não tem problema, é a tua opinião. Mas nada, e tem texto na Bíblia que falam isso, nada doeu tanto em Jesus quanto o fato de Judas traí-lo. Um dos seus 12 traí-lo. Nada doeu. Mas Judas era assim, ele sabia, mas ele fala que doeu. A Bíblia fala que ele ficou triste no seu espírito, na sua alma, ele ficou profundamente triste. Ele fala, um dos meus amigos, os Salmos diz que um dos meus amigos que comia pão comigo se levantou contra mim o seu calcanhar. Então, assim, de maneira hebraica, mas apontando na traição de Judas. Doeu muito, irmão. Mesmo que um tinha que passar por aquilo, Deus não estabeleceu que seria Judas, mas um dos 12 ia trair Jesus. Mas dói muito. Quando Jesus investiu tempo, 3 anos e meio, caminhando, ensinando, pregando, mostrando sinais,
né? E de repente a pessoa vem, dá um beijo no rosto dele, e aí os caras prendem ele. Doeu muito. Então, mesmo que a gente tenha que lidar com isso, mas dói muito. Quem passa por isso sabe o quanto dói isso. O quanto o seu dia fica ruim, o quanto a sua noite fica pesada, o quanto a sua, sabe, acordar, sabe, o diabo lança desânimo. Então é duro, irmão, não é fácil não. Não é fácil não, não é simples. Mas, quando tem uma igreja que está intercedendo, aí Deus faz um milagre, vai ministrando naquele irmão, naquela irmã, e ele se levanta e continua caminhando. Então você imagina passar por tudo isso sem ter uma intercessão, uma oração, sem ter alguém que se levante e libere uma palavra, entendeu? Para trazer esse contraponto da situação negativa. Então Deus levanta uma igreja e espera que uma igreja se levante para interceder por pessoas, homens e mulheres, que pagam o preço por servir ao Senhor. E esse mesmo espírito de intercessão é pelo meu irmão, que ainda não é líder, mas eu também oro por ele, intercedo por ele, observo que ele está triste, que ele está cansado, abatido, e eu vou. É meu papel, irmão. Se eu não faço isso, você não faz isso, você precisa fazer como igreja. Romanos capítulo 1, verso 12. Romanos capítulo 1. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Vamos ler um pouco mais o texto, eu queria, mas não vai dar, porque você não vai entender, então vamos ler um pouco mais do contexto aí. Pode voltar, deixa eu voltar um pouco aí. Verso 8 em diante, até o 12. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Viu? Como ele tinha essa intercessão pela igreja, até o ponto de pedir para que Deus usasse ele para comunicar dons espirituais para a igreja. E aí ele diz, olha, aí ele fala sobre uma coisa que é, uma coisa assim, uma situação que é muito importante. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Ele está falando num contexto de intercessão, de comunicar dons, e ele fala, nossa fé mútua. Não, quando a nossa fé, quando a minha fé se junta com a tua fé, ou seja, a nossa fé é mútua. Olha, nós temos um projeto aqui, nasce no coração do pastor, e aí ele transmite, e aí eu junto a minha fé com a fé dele, vira uma fé só, uma fé mútua. Para uma igreja que tem uma fé mútua, se duas pessoas se encontrarem, e é bom a gente encontrar pessoas na igreja que tem uma fé mútua com a minha, que eu posso apresentar, olha, eu estou passando por uma causa, por uma questão, me ajuda em oração com a tua fé, vamos ter uma fé mútua nisso aí, eu compro aquela situação dele, eu uno a minha fé com a fé dele, irmão, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus vai fazer milagre. Você imagina então, você encontrar alguém, e aí e a gente fala isso aqui constantemente, provavelmente vai morrer falando isso, é assim, complicado você encontrar pessoas que estão passando por luta, e ninguém sabe da luta dela. Cara, como é duro você ouvir, pastor, quase morri. Mas por quê? Mas alguém sabe? Não, ninguém está sabendo. Tipo assim, super-herói, quer passar sozinho. Não, eu vou vencer isso sem ninguém. Eu faço questão de passar sozinho. Isso eu sou bom demais. Não, bom, está errado. Mas imagina quando a minha fé se junta com a sua, na sua questão, na sua causa. Deus vai operar milagre. Fora disso é orgulho, é bobagem. É tudo menos Deus. Então você imagina a fé mútua de uma igreja para um propósito.
olha, tem uma situação aqui, é lógico que Deus tem a sua soberania, e contra a soberania de Deus, irmão, não dá para ficar, né, brigando com Deus, mas tem uma causa, uma questão, e nós juntamos a nossa fé mútua, junta a mesma fé, bom, aquela causa vai ter um milagre e rápido, vai ser poderoso. Agora, quando eu falo para alguém e a pessoa não tem fé, não crê, a pessoa vem com uma palavra ruim, irmão, então não vai rolar, não vai fluir. Então, identifique pessoas, que o Senhor te dê pessoas para caminharem assim, para ter aquela fé mútua, para juntar em oração, para o mesmo propósito, né? Uma igreja sadia que tem um propósito e junta a fé e vai orar. E aí Paulo está falando, olha, eu fiz isso, né, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Era uma fé só. É isso que Deus quer, que nós tenhamos uma fé só. Entende isso, irmão? Que há um propósito e há uma só fé. A gente vai romper e Deus vai fazer um milagre nisso. Na tua casa, se a tua fé for mútua com a tua esposa, não tem impedimento do diabo, não tem nada que possa parar isso. Se houver uma liderança, que tem um líder e tem ali um vice-líder ali, e tem uma fé mútua, irmão, o ministério vai romper, vai ser uma bênção. Falando de departamentos, de ministérios na igreja. Se tiver ali 2 irmãos reunidos numa fé só, porque é só um nome, só uma fé. Irmão, imagina o que Deus pode fazer. E Ele faz. É poderoso isso. Então, isso é uma igreja que tem um relacionamento ali, relacionamentos assim, poderosos, saudáveis. E que Deus opera milagres, maravilha. Esse é o projeto de Deus, é o propósito de Deus. Amém? Experimenta, irmão. Fica aí. Mais um. Experimenta, uma palavra, experimenta. Encontrar alguém na igreja que você pode falar, olha, tem uma causa aqui, eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Encontre alguém, que Deus te dê alguém. Ore para que Deus te dê alguém para orar com você. E você vai ver o grande milagre disso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão. É isso, são relacionamentos saudáveis. Isso são relacionamentos saudáveis. Que você pode confiar ali, que você pode, né, compartilhar a tua dificuldade, o teu erro, e não tem julgamento, não tem aquele olhar, não, você é fraco, teu problema é pequeno. Essas coisas que não tem nada a ver com Deus da Bíblia, com Jesus, nada a ver com a gente que é a igreja. Então, ter que Deus nos dê pessoas assim na nossa caminhada, que a gente possa encontrar isso e orar uns pelos outros, e Deus vai fazer um milagre, mano. Ele faz milagre. Quando Deus encontra esse ambiente, Ele opera milagres. E muito mais rápido
muito mais eficaz do que qualquer coisa que eu fique orando sozinho, muito tempo, buscando sozinho. Né? Deus vem e sara rápido, e cura rápido, e liberta, e faz um grande milagre. Isso é poderoso. Eu me lembro, eu sempre falo isso, vou falar de novo, tá? Quando eu me converti, eu cheguei, eu falava muita gíria, e eu vim de São Paulo, eu falava muita gíria, e as pessoas, e tinha gente que encostava em mim e falava assim, eu não entendi nada que você falou. Aí eu falava uma frase inteira, e a pessoa falava, não entendi nada que você falou, porque eu falava muita gíria, e às vezes falava um palavrão ainda dentro da igreja e tal, né, nas conversas, mas assim, era muito, nesse ponto de conversão, era meio sem querer mesmo, mas era um jeito só. E aí eu me lembro que tinha uma galera jovem naquela época lá, de oração, de chamado, um monte de gente que Deus estava usando. E eu me lembro que uma pessoa encostou em mim e falou assim, eu vou orar com você, e junto com você, e por você, para que Deus mude a sua boca. E eu falei, pô, interessante, é legal isso, né? Eu queria mesmo mudar meu palavreado. E aí, e aí a pessoa começou a orar por mim, né, interceder mesmo, e clamar mesmo a Deus por mim, e eu também orando para que Deus... E quando eu percebi, eu tinha mudado Deus tinha mudado a minha boca, o modo de falar mesmo. Não tinha mais gíria, não tinha mais termos, não tinha mais nada. Sumiu aquilo. Por quê? Porque alguém pegou a sua fé e intercedeu, e juntou ali com a minha para que Deus fez um milagre, irmão. Fez milagre mesmo, foi milagre. De mudança de maneira de falar. Né? Uma coisa que eu acho muito triste é crente falando palavrão, mas beleza. A gente tenta não falar, porque Deus mudou minha boca um dia, mas tem dificuldade, irmão? Pede para alguém te ajudar em oração nisso daí, que Deus vai mudar, vai tirar, vai consertar isso daí. Porque você é um testemunho, você é de Jesus, mas você está num ambiente, e você fala uma palavra, irmão, errada, o testemunho vai ficar feio diante das pessoas. Querendo ou não, as pessoas vão falar, mas você não é crente? Você pode falar isso, pode falar assim? E é assim, não é? Ou não é assim? Quando você solta alguma coisa, tem alguém que fala, mas... E é assim, então pede para alguém te ajudar em oração, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Bom, Deus faz, isso é igreja, né? É igreja. E se eu orar sozinho, Deus pode mudar? Pode, irmão. Eu estou falando com relação ao que o Júlio falou, desse ambiente de segurança, né, de intercessores, de pessoas de que eu posso... Você vai falar para a pessoa assim, ora por mim para que Deus mude a minha boca, eu ainda falo umas palavras, a pessoa vai falar, mas você é crente, não pode falar isso, que coisa feia, é isso que não pode ter. Se tiver isso, aí já acabou. 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios 8, verso 4. Vamos ler do verso 1 em diante. 2 Coríntios 8, verso 1 ao 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. A igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, eram irmãos pobres, mas eles insistiram com Paulo para ajudarem e para mandarem recursos, para mandarem... Então você pensa assim, tem duas maneiras de eu ofertar. Está falando ali, o contexto ali é de oferta e tal. E Paulo está falando, tem duas maneiras de você ofertar. Você oferta do que você tem, e Deus aceita, claro, porque é uma oferta. Ou você oferta daquilo que você não tem. E aí, essa igreja que não tinha, mas apareceu, Deus fez um grande milagre, porque o coração deles era esse. E aí Paulo diz, olha, eles rogaram com insistência, para que nós deixássemos eles ajudarem, ofertarem. Eu imagino pelo contexto que Paulo falou assim, gente, vocês estão apertados, vocês estão
não precisa não, fica aí, fica tranquilo, aguenta aí. Quando a coisa melhorar, vocês fazem. Porque o coração de vocês é bonzinho, vocês têm um coração legal. Quando der, quando melhorar a coisa, não, eles insistem, não, nós não temos, a gente vai arrumar. A gente vai fazer, a gente vai trabalhar mais, a gente vai arrumar alguma coisa. E daquilo que nós, da nossa pobreza, a gente quer ofertar. Isso é um coração da igreja, da Macedônia. E eles foram abençoadíssimos por esse posicionamento. E eles fizeram. Do que não tinham, eles deram. E aí Paulo fala ali de uma forma tremenda, essa assistência que eles tiveram para a igreja de Jerusalém, né, da Macedônia, que era uma igreja muito pobre. Então há duas maneiras, a gente sempre pode fazer alguma coisa. E Paulo ali não negou para eles o direito que eles tinham em Cristo de ofertarem, mesmo na sua condição difícil. Então Paulo levanta uma igreja ali e ensina uma igreja, né, a ficar, e a partir daí a igreja vai viver um novo tempo, vai viver uma nova condição. Aquela condição de pobreza, ela deixa de existir. Por quê? Porque daquela condição eles tiraram uma oferta, eles ofertaram. Então a gente pode pegar esse exemplo aí e olhar e falar, não, eu tenho, eu vou dar um jeito aqui, alguma coisa eu tenho para oferecer. Então, uma situação difícil não é desculpa para eu não me levantar como igreja e ajudar e abençoar alguém. Entende ali o contexto? Mas esse é um papel da igreja, de socorrer o outro, de ser assistência para o outro, de ser ali, de perceber e identificar, olha, essa pessoa está precisando, e nós como igreja vamos ajudar, vamos abençoar, vamos fazer alguma coisa, né, e essa pessoa vai ser abençoadíssima. Infelizmente, pessoas da igreja que não querem, que tenha... Aí, quando tem um orgulho humano, aí tudo fica muito mais difícil. Tudo. E aí já é uma questão muito mais séria, porque aí é orgulho humano, e aí como é que você vai lidar com isso, né? Tem que quebrar o orgulho humano antes. É isso que Deus pode fazer? Pode. Então, mas essa assistência aí, ela é poderosa. Porque isso faz parte da graça, né? É essa vontade de viver isso daí. Isso faz parte da graça. E é um privilégio, irmão, estar inserido na graça.
É isso, esse é o espírito, né? O espírito da palavra, o espírito da profecia. Quando você lê o texto na palavra, automaticamente quando você lê alguma coisa na palavra, ela não é sozinha, ela tem o espírito da profecia. Então aquilo vai gerar em mim um testemunho daquilo que Jesus fez um dia. E quando a gente fala o espírito da profecia, o que é? É dizer, olha, Jesus operou ontem e o espírito da profecia diz, ele vai operar de novo. Ele continua operando e vai operar de novo. Então esse mesmo poder, ele age, a gente lê o texto, a história, e a gente fala, pô, esse Espírito vem e nos ministra em nós, a gente vai agir conforme aquilo que ele manda. Então, tudo aquilo que ele falar com a gente precisa fazer. Então esse é o Espírito da igreja que Paulo está ali testemunhando, de uma igreja que pobre, mas que da sua pobreza ela tirou uma oferta para abençoar a igreja de Jerusalém. A igreja de Roma, a igreja é uma igreja bem complexa. Então ela oferta, né, da Macedônia, né, e ela oferta para Jerusalém. Então a condição dela muda com esse posicionamento. Então uma maneira de eu transformar a minha situação de pobreza é essa, é ter essa questão de oferta e identificar e abençoar, e fazer alguma coisa nessa questão de dinheiro que nós falamos tão pouco, mas ela está tão profunda na Bíblia. Muita coisa na Bíblia se refere a dinheiro, é que a gente fala pouco, mas a gente podia falar um pouco mais, talvez, né? Mas aí é uma questão de mudança mesmo aqui, de uma situação de uma igreja, como a Ana testemunhou ali do caso atual na África, de uma família que teve uma decisão. Imagina o coração deles em casa, conversando, tal, imagina essa motivação. E talvez o diabo tenta lançar, né? Mas o que é isso aí, diante de uma situação tão complexa, que é a televisão, que é um dinheiro tão alto, tão alto, né? Então um galo, né? E aí isso pode inibir a pessoa de fazer. O diabo vai tentar interromper essa decisão. Deus vem e fala, e logo o diabo vem e tenta, né, como o Carlos falou sobre Eva aqui, né, tem uma palavra da parte de Deus. E aí o diabo vem com outra palavra. Então imagina, essa guerra sempre vai existir, irmãos. Desde o do Éden existe. De Deus falar e o diabo vir e tentar. E aí Deus fala e dá fica ali meio quietinho, ali só esperando a minha posição. E o diabo vem, lança, e o que eu vou fazer? Então, essa que Paulo vai falar sobre a igreja aí, dessa assistência, dessa comunicação de assistência aí, de ficar de olho, ver os irmãos que estão passando por dificuldade, saber que a gente pode ajudar, tem como ajudar. 1 Pedro 4,13. Pedro 4,13. Deixa eu ver se dá para ler um pouco antes aí. Foi no verso 12, por favor, e o 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, Paulo está falando sobre uma questão muito séria. As provações, as tentações. Aliás, as tentações não, as provações, as tribulações que vêm quando nós somos de Cristo. Essas guerras, essas situações que só crente passa. Que você, quando era do mundo, não passava. E não passava mesmo, porque você estava no outro caminho. Agora você está no caminho que é Cristo. Então, agora tem umas provações, umas tribulações que nós, como igreja, passamos. Porque somos do Senhor Jesus. E aí a gente tem esse entendimento de que
né, na igreja, mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições. Imagina que Pedro está falando assim, ó, fiquem felizes, que eu, na minha provação e na minha tribulação, eu tenho que estar regozijante, tenho que estar felizão. E geralmente é assim mesmo. A gente consegue sentir essa alegria, esse gozo do Espírito, quando estamos passando por tribulações e provações. Quando a gente fica triste de verdade, quando nós estamos vivendo questão de pecado, quando um crente está no caminho de pecado, então você vê ele assim, a gente fica muito, vem uma tristeza profunda. Mas você vê muito crente na igreja, crente de Jesus de verdade, que está passando por provação, está enfrentando tribulação, mas ele canta, ele prega, ele dança, ele louva, ele adora, ele tem uma palavra de fé no coração, na boca, né? Conhece crente assim? Eu conheço muito crente assim, que está passando por prova, irmão, por tribulação, mas ele tem alegria no coração dele. Você vê um sorriso no rosto dele ainda. Você não vê ele sempre amargurado, cabeça baixa, arrasta. Não, você vê ele presente nos cultos, adorando a Deus, tendo uma palavra, liberando palavra de fé. E você pensa assim, mas como é que esse cara, eu sei da luta dele, dela, mas como é que ela consegue? Consegue porque ela é crente, conhece a palavra e tem comunhão com Deus. O Espírito Santo na vida dela é uma verdade, irmão, aleluia. Jesus é uma verdade na vida dela, ela consegue, sabe, das suas tribulações, das suas guerras, ela consegue ser alguém que é um testemunho vivo da glória de Deus. Eu tenho um cara que eu estava vendo esses tempos aí, tenho assistido ele chama Bill Johnson, ele é um pastor americano, ele é pastor daquela igreja Bethel lá nos Estados Unidos. Eu vi alguns cultos dele, e aí esses tempos atrás agora, pouco tempo agora, a sua esposa morreu de câncer. E ele morreu na terça ou na quarta, não sei, de câncer que muito rápido tirou a vida dela. E é uma igreja que prega sobre cura, sobre milagres, prega tudo sobre isso. E a mulher do cara faleceu de câncer. E no domingo ele foi pregar, ele subiu para pregar, cara. E aí ele falou, olha, gente, lá no céu a gente vai, na eternidade a gente vai adorar a Deus sem peso. Porque lá não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter nada. Lá no céu a gente vai adorar a Deus, vai servir a Ele e vai ser leve. Então, aí ele fala, adoração de verdade, né, é aqui na terra, enquanto a gente está passando por provação, por tribulação, por dor, por angústia. Aqui, quando eu adoro desse jeito, passando por isso é uma adoração de verdade. Não que lá em cima não seja de verdade, mas entende que lá vai ser leve, porque lá não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter nada, né? Não vai ter enfermidade. Mas quando eu passo por isso aqui, eu preciso pregar, eu preciso fazer a obra, eu preciso continuar. Porque essa é a hora da minha expressão máxima de adoração a Deus. Aqui, debaixo de tribulação, de luta. Então, irmão, está difícil aí, está pesado, mas peça para que o Espírito Santo te ajude, para você ser um testemunho de Jesus de verdade na terra. Aqui eu estou passando por luta, por provações, tribulações, mas olha, essa alegria aqui de dentro, ninguém pode tirar. Nada pode tirar. E você vai ser alguém que vai ser um testemunho vivo para o teu irmão do lado. Você vai ter autoridade para dizer para ele assim, olha, continua. Vamos continuar. Fica firme. Vai valer a pena. Agora, se eu for alguém que só reclamo, só tenho palavra de derrota, de morte, de fracasso, de tristeza, irmão, eu não vou conseguir fortalecer o meu irmão em nada. E esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é ficar firme com o Senhor, saber dessa situação aí de provas, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Irmão, Cristo ainda vai se revelar com a sua glória nesses dias na sua vida.
não é só uma revelação do arrebatamento, do milênio, né? Não, não, a glória dele vai se revelar nesses dias, quando nós estamos passando pela prova, pela tribulação, glorificando a Deus, sabe, regozijando mesmo ali, sendo um testemunho, irmão, ele vai se revelar com a sua glória, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, ele vai se revelar, a glória dele vai se revelar sobre essa situação que está passando, que é tribulação hoje, que é prova hoje, mas amanhã vai ser um testemunho poderoso, porque você ficou firme ali. E assim, nada, eu acredito, né, posso estar errado, mas eu acredito que nada pode impedir você de ministrar na vida do seu irmão, que é a igreja, que é corpo com você, nada, nenhuma situação que você está vivendo, lógico, estou falando de pecado, tá? Aí não dá, pecado eu tenho que consertar isso daí, largar a mão, né? Porque assim, tudo que eu vivo, tudo que eu estou vivendo na minha vida, se eu toco pessoas, aquilo que eu tenho, eu transmito para ela. Então, tanto da parte da unção, da presença do Senhor, da santidade, da cura, tudo isso aí, né? Se tiver pecado, em quem eu toco vai ser afetado pelo pecado que eu estou vivendo. Então, eu não posso fazer isso. Se o meu raio de ação é de um pai de família, então se eu estou vivendo pecado, a minha família que eu toco vai ser. Então, quanto maior o meu raio de ação, o diâmetro que eu alcanço, por exemplo, os reis de Israel, o rei de Israel vivia em pecado, irmão, toda a nação se corrompia, os sacerdotes se corrompiam, os juízes se corrompiam. Por quê? Porque é o rei, é a autoridade máxima. Então, tudo que está debaixo dele vai ser tocado pelo mal que ele está vivendo. Israel era assim. Então, se eu sou um líder, meu departamento inteiro vai ser tocado pelo pecado. Então, eu não estou falando de pecado, estou falando de outra coisa, né? Esquece o pecado. Então, assim, é isso. E nada pode impedir na minha vida, nenhuma situação de tribulação, de provação, pode impedir eu de ministrar sobre alguém. Eu estou vivendo uma questão de enfermidade, mas não é porque eu estou passando por isso que eu não posso orar para alguém ser curado. Abraão estava estéril, a mulher estava estéril. E Deus falou, ora para Aminadab, para a casa dele ali, para Amimeleque, para Amimeleque ali, a família dele, para serem curados da esterilidade. E Abraão estéril, Sara estéril, sem ter filho, orou, e a casa de Amimeleque voltou a gerar, a ter filhos, a nascer criança. Então, assim, mas ele era estéril, vai orar? Vai orar, porque tem uma direção, tem uma palavra. Então, as provas que eu passo, se eu sou dizimista e ofertante, e eu estou passando por uma situação difícil de questão financeira, eu posso falar para alguém, eu posso orar por alguém, para que Deus mude a sua situação. Se eu estou passando por enfermidade, na minha casa tem enfermidade, eu não vou orar, porque, irmão, é bobagem, isso está errado. Deus pode me usar para abençoar a vida de alguém, mesmo eu passando por uma situação. Repito, estou falando de pecado, tá? Pecado não põe a mão em ninguém, vai se consertar, vai pedir para Deus te libertar, te curar, te perdoar e resolve isso. Estou falando de tribulações, de situações adversas. Por quê? Porque a tendência eu estou passando por isso. Então eu não vou pregar hoje. Eu não vou cantar. Eu não vou dançar, eu não vou ministrar. Eu não vou orar por ninguém, porque eu estou passando por uma tribulação. Irmão, não pode acontecer isso. Não pode, eu preciso ministrar. Tribulação, provações, essas coisas não podem me impedir de ser um instrumento de Deus no ministério. Não pode. Não pode tirar minha alegria de servir ao Senhor. Amém? Quer falar alguma coisa?
Não concorda? Concorda? Pode falar, não tem problema nenhum, irmão. Fica tendo liberdade. Amém. Amém. Fica firme na posição aí, deixa Deus te usar. Deixa ele, eu estou falando tudo isso, essas coisas que eu falei, é no contexto de igreja, de dia a dia aqui, de nós sermos bênção para o nosso irmão, para a nossa irmã, tá? Para a gente ser corpo de Cristo. Estou falando do dia a dia aqui, tudo isso que a gente está falando é falando de comunhão aqui de irmãos, tá? De ministrar uns com os outros, de ter unção para isso, de ter esse posicionamento sabe, tô falando de aqui, tudo que eu vou falar aqui é de dia a dia aqui, ó, de comunhão, de relacionamentos entre irmãos, tá, de igreja. Então, irmão, se levanta, ministra, deixa Deus te usar, sabe, sirva ao Senhor com alegria, vai para cima mesmo desse chamado que Deus te deu, creia que Ele é com você, que você tem, sabe, um chamado dEle, que essas tribulações, provações não podem tirar você aí essa unção de servir, essa alegria, esse regozijo, tá passando por luta, tá, irmão, tá difícil, tá, mas o Senhor te fortalece, Ele te renova, né? Ele fala para Paulo estava meio passando por situações, imagina que Paulo estava lá, né, cheio, eu orei 3 vezes e nada, não aconteceu, então eu vou parar com tudo, eu vou largar a mão, vou abandonar, não, irmão. Paulo orou 3, imagina Paulo orando 3 vezes por uma situação. E aí Deus falou, Paulo, a minha graça te basta, cara. Porque quando você está fraco, eu te fortaleço. Ele fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque aí, né, na minha fraqueza, o Senhor aperfeiçoou o poder dele em mim. E ele continuava orando, e pregando, e ministrando, e fundando igreja. Às vezes, sabe, se arrastando, se salvando em tábuas de um barco naufragado. Sabe, açoitado. 195 açoites nas costas, imagina? Todo retalhado, cortado, machucado, ferido. Mas ele diz, cumpre o propósito aí, as aflições de Cristo, né? Continua, irmão, nas aflições, nas dores, nos cortes, nas cicatrizes, nas chibatadas, nas perseguições. Imagina, continua servindo a Deus no meio de tudo isso. É fácil? Não é fácil, mas é o que a Bíblia diz e manda eu fazer. Irmão, você vai entrar aqui pelas portas da casa do Senhor. Pode estar passando tribulação, mas você vai olhar para alguém e vai dizer, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E Ele vai te usar, meu irmão. Vai te usar, minha irmã. Você vai encostar alguém e falar assim, eu estou vendo que você está meio triste, eu vou orar com você. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, irmão. Isso é igreja. Que conhece o seu Senhor, conhece a palavra, que não nada abala a fé dele, a fé dela. E aí vai ter dias que você vai precisar de alguém encoste em você e te dê uma palavra e ore com você. E Deus vai levantar pessoas assim para fazer na tua vida também. Isso que é igreja, irmão. É um ajudando o outro, um ali com o outro, um ali sendo suporte para o outro. Isso aí é comunhão da igreja. Não é só vir aqui, paz do Senhor, de longe, paz do Senhor, e eu não sei como está a vida da pessoa, não sei se ela está bem, se ela está mal, não me interessa, não me importa com a vida dela é igual o bonitão, o coach lá, falou lá no programa lá, a vida dela é a vida dela, ela faz a vida dela que ela quiser, ela que sabe, o gosto é dela. Não, irmão, nada disso, irmão. O Evangelho é totalmente contra isso, na contramão disso. O Evangelho é, olhe para você e pelo Espírito Santo eu tenho uma direção de me aproximar de você, de conhecer a tua vida, de saber o teu nome, saber a tua luta e orar com você. E você comigo. Não é chegar depois que começou o louvor, sentar
e sair antes do amém, para não, eu já me feri, eu não quero mais, eu não consigo mais. Não, consegue, irmão. Pelo Espírito Santo você consegue, eu consigo. Mesmo que você foi traído já, que falaram mal, aí você toma um forgo, como diz lá, e levanta e vai de novo. Né? Como já falei, eu gosto muito do Rock Balboa, então, e ele fala lá num dos seus filmes, não importa o quanto a vida te bata, não importa o quanto você se levanta e continua andando. Amém? Fica de pé aí, vamos orar. Eu vou passar a palavra ao pastor, a gente só vai fazer uma oração aqui com relação a isso, para que o Senhor possa, nessa semana aí, te usar, que o Senhor possa te usar poderosamente, como um instrumento de comunhão no meio da igreja mesmo. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos usar como um instrumento de comunhão, de pacificação. Esse ministério tão poderoso, que é um ministério da reconciliação. Um dia fomos reconciliados e podemos ser aqui no meio da igreja, no dia a dia, trazer reconciliação para o meu irmão com Cristo, com as coisas espirituais. Você possa ser alguém, um agente de assistência do Senhor mesmo na vida de alguém. Que você possa ser um instrumento, um vaso, cheio da unção, da presença do Senhor, cheio da graça de Jesus, para tocar outra pessoa, para abençoar a vida dela, a casa dela. Que o Senhor te dê olhos iluminados para você olhar para alguém na igreja e ver pelo Espírito Santo a necessidade de alguém, que o Senhor te dê palavra de conhecimento mesmo, da dor do outro, e você possa ser instrumento, que eu possa ser instrumento de Deus para trazer uma palavra, uma oração, um abraço, um toque de comunhão mesmo, comunhão profunda como nós talvez nunca vivemos na nossa caminhada com Cristo. Que seja um tempo poderoso em nome de Jesus de comunhão para a igreja. Que seja um tempo poderoso de comunhão no meio da igreja, em nome de Jesus, de cura, de transformação de relacionamentos, de saúde nas nossas almas, no relacionamento da igreja, em nome de Jesus. Que sejam dias diferentes, que o culto hoje seja de uma maneira poderosa, assim, diferente na sua comunhão entre os irmãos, toda a frieza entre os irmãos seja quebrada em nome de Jesus, e que haja esse queimar mesmo do Espírito Santo na comunhão da igreja, em nome de Jesus, amém.